E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar sobre um texto que eu acho lindo, maravilhoso, em João, capítulo 4. E a gente não vou relatar todo esse texto fazendo a leitura dele, que é a mulher samaritana. E aqui é maravilhoso porque é um dos poucos diálogos que Jesus teve com uma única pessoa. Não foi uma pregação para milhares, mas foi para uma única pessoa onde Jesus se revelou quem ele realmente era. A gente vai ver que são dois textos, que é em Nicodemos, quando ele conversa com Nicodemos, e aqui a mulher samaritana, aonde ele deixa claro sobre sua pessoa. Eu sou o Cristo, eu sou aquele que veio para trazer salvação. Então, eu quero citar aqui, não o texto em si da mulher samaritana, mas esse finalzinho da conversa em que Jesus tem com ela, que eu acho lindo, lindo, lindo. E diz assim no versículo 19: a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Que ele faz a revelação para ela: olha, tu já teve 5 maridos e o marido que tu tem agora não é teu. Aí ela toma um susto, né, no meio daquela conversa toda. Ela falou: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Jesus se revelou, e ele deixou claro aqui que ele era o Cristo, o Messias, o enviado para o mundo. E aqui eu acho maravilhoso que ele diz assim: e o Pai procura, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então você veja que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto quando Natanael chega diante de Jesus e Jesus vira para ele e fala assim: eis aqui um israelita que não há dolo, não há falsidade, não há engano. Ele é o que é. Você entende? Então, quando fala que ele é o que é, o verdadeiro, não quer dizer que ele era mal educado, né, gente? Que a gente às vezes tem essa visão de a pessoa, às vezes, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar a verdade, não sei o que. Não, não é ser mal educado, desrespeitoso com ninguém. Você tem que agir com a verdade, mas não agir com ignorância. Não porque você está com a verdade que você tem que agir com desrespeito com ninguém. Tá certo? Então aqui eu quero dizer o seguinte, que ele era uma pessoa onde havia um espírito adorador. Quando Pedro vai diante de Jesus, que Jesus faz o milagre diante de Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, tu estás aqui diante de um pecador. Eu sou um pecador. Ele reconheceu quem ele era. Um espírito verdadeiro, um espírito adorador é isso, é você reconhecer quem você é diante de Deus. É você mostrar para Deus o que está dentro de você sem máscara. Aquilo que só você e Deus sabe, a realidade da vida que está dentro de você, daquilo que você realmente necessita. Então o texto diz aqui assim: mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura.
Estes são os adoradores que o Pai procura. E Ele está à procura daqueles que querem conhecer a Deus com coração puro e reto. Veja bem que quando eu estou falando aqui sobre isso, não quer dizer que não haja erros, não haja, às vezes, na nossa vida, caminhos tortuosos em que a gente, eu sou perfeito. Não, nós não somos. Mas dentro de você há um desejo, há uma coerência de você querer buscar Deus em espírito, em verdade, de você querer conhecer Deus e ouvir a sua voz. Porque quem já ouviu a voz de Deus pela primeira vez, cara, não quer largar mais isso, gente. Eu acho interessante essa questão de quando você sente Deus dentro de você, você ouve Deus, mesmo você não estando dentro de uma igreja, você sabe dentro do seu coração que você tem algo, buscando algo, sabe como é que é? Eu não sei se palavras conseguem expressar isso. Dentro do seu coração há algo que arde, que busca, e você às vezes nem sabe o que você está buscando. Eu passei por uma experiência que eu tinha um maior, não sei se eu posso usar a palavra medo, mas eu era muito medrosa, agora graças a Deus não, mas que de me afastar de Deus, a perder o contato com Deus. Aí um dia, você já não fica mais dentro de um templo, dentro de uma igreja, chega uma fase, e eu cheguei nessa fase de não estar dentro de quatro paredes, em comunhão com os irmãos, como diz lá em Salmos, né? E aí eu entendi, naquele momento em casa, sem ninguém, que Deus estava falando comigo. Eu ouvi a voz de Deus. E aquele dia eu entendi que não importa se você está dentro de uma igreja, se você está dentro de um hospital, dentro de uma prisão, se você está andando numa floresta fazendo uma trilha, ou se você está no meio de uma multidão, numa festa, o importante é o seu coração estar voltado para Deus, a sua vida. E você, aonde estiver, você pode sim ouvir a voz de Deus. Porque Deus não se limita dentro de um local para falar com alguém. Ele é Deus. Ele é Deus aonde eu e você estiver, e ali, aquele momento, a gente clamar por Ele, Ele ouve a nossa oração. Então a palavra diz que Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quem já ouviu a voz de Deus não tem outra saída, gente, não tem outro caminho. Esse é o verdadeiro caminho. Os profetas entenderam isso. Então eles se entregaram a Deus em espírito e em verdade. Porque eles entenderam que, como disse, aonde eu vou, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando você cresce e ouve as palavras de vida eterna, você sabe que não existe outro caminho, porque todos os filósofos da face da terra, todo homem bem entendido consigo mesmo, ele sabe, e ele mesmo fala, e ele mesmo aceita que há somente um único Deus, Criador do céu e da terra. As pessoas, as culturas podem ter nomes diferentes, mas é um único Deus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que entregue sua vida a Ele. E conforme diz o vento do Espírito Santo, esses adoradores são levados para lá e para cá, mas direcionados pelo poder do Espírito Santo. Que eu e você venha aceitar esse convite que restaura vidas, que transforma corações, que dá força, fé, ânimo, dá entendimento para que a gente possa ter sabedoria em como viver nesta terra da melhor forma possível. Que a mão de Deus esteja sobre nós, sobre a sua vida. E que a cada dia mais nós venhamos ser adoradores em espírito
e em verdade, porque é aqueles que Deus procura. Tá certo, gente? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos!